boa noite. Vamos falar sobre o plano de implantação e configuração de uma rede empresarial. Essa é a nossa introdução, são os tópicos que a gente vai abordar no decorrer da apresentação. Falando um pouquinho da empresa, é uma empresa de software house, então a gente vai desenvolver o software e assim como a customização de alguns softwares para alguns clientes. Temos algumas filiais em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com 280 funcionários em cada. E aí as áreas comuns que toda empresa tem, então são as áreas que a gente vai tratar aí no projeto. Bom, aí aqui a gente tem a parte das tecnologias, né? Então, a gente prevê ali o uso das ferramentas como GitLab, Bitbucket ou Jira, né? E as ferramentas da Google para auxiliar a gente nas nossas tarefas diárias, né? E aqui a gente fala um pouco da criação, né? Um pouco mais de perto como funciona toda essa criação de produtos, né? Então, a gente tem toda a criação de software, né? Softwares novos e tudo mais. Tem a parte da customização, que são softwares que já existem, então a gente mantém uma evolução contínua, e tem toda a parte ali do suporte, né? A parte da análise de chamados, que é o pós-criação de um projeto, né? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre as máquinas que a gente optou. Iniciando pela área de desenvolvimento, a gente entende que é a área que precisa de mais poder, né? Então a gente e também onde os usuários, né, vão escolher optar entre Windows, Linux ou Mac. A gente é igualmente na área de marketing, pois geralmente vai utilizar alguns softwares que precisam de um poder gráfico maior, né, como CorelDRAW ou Photoshop, e máquinas comuns para as demais áreas, como administrativo, financeiro e outras. Bom, basicamente o equipamento de rede que a gente selecionou para criar toda a infraestrutura das filiais foi os que são usados atualmente no mercado, os mais usados, e justamente os que atendem a maior demanda de acordo com a quantidade de funcionários ali por filial. Quanto à topologia de rede aqui, a divisão ficou também de acordo com a quantidade de funcionários em cada filiais, sendo que para cada filial foram disponibilizados 4 servidores aqui, como mostra toda a imagem da topologia aqui. Já quanto ao endereçamento de cada uma das filiais, eles foram separados como todos de classe B, também para suprir toda a quantidade de funcionários que vai ter em cada uma das filiais. Um pouco sobre as possíveis ameaças que a gente pode encontrar na empresa são ataques de vírus que podem ser recebidos via e-mail, algum colaborador pode acessar algum e-mail mal intencionado. Tem vazamento de informações também que pode ocorrer por parte de algum funcionário. E também a invasão de hackers na rede da empresa. Então a gente pode sofrer alguns tipos de ataques se a gente não se planejar bem. E as formas de proteção, a primeira que a gente encontrou foi um antivírus em todas as máquinas da empresa, sem exceção. A segunda são líderes capacitados, então é sempre bom ter alguém com uma fonte boa de conhecimento da empresa, dos setores, para saber, para delegar atividades e para apoiar os colaboradores, e realizar treinamentos também e um sistema de ensino internamente, onde os colaboradores mais avançados, que têm mais tempo de casa, eles podem treinar e apoiar os seus outros parceiros de trabalho. Aqui, no plano de contingência, complementando um pouco do que foi dito anteriormente, temos aqui alguns tipos de possíveis ameaças, como interrupção de energia elétrica, que a gente poderia adotar coisas como no breaks ou geradores nas 3 filiais, assim como, por exemplo, ataques internos. Como foi dito, a gente sempre busca estar fazendo treinamentos com a liderança, com as próprias pessoas de todas as áreas, mas a gente entende que ter líderes capacitados é tudo que a gente precisa. E por fim aqui, a utilização da nuvem. Mais cedo a gente viu sobre a topologia da empresa, mas a gente entende que para softwares mais modernos, a melhor opção ultimamente é a utilização da nuvem. Aqui como um exemplo, a gente utilizou a Amazon, mas a gente visa ser multi-cloud, ou seja, poderemos estar com serviços hospedados tanto no GCP quanto na Azure e na Amazon, como está citado. Muito obrigado.